meu nome é Paula Zogby. Nessa escola de investidores especial, eu chamei uma convidada para ajudar todo mundo a entender como é que funcionam os investimentos ESG. Antes de chamá-la de verdade, já vou esclarecer que ESG não é uma coisa só, então essa escola de investidores vai ser dividida em 3 partes e hoje a gente vai falar sobre o E, que é de Environment, que é meio ambiente em inglês. Mas sem mais delongas, eu vou chamar aqui a nossa convidada, é a Marcela Ungaretti, analista ESG da XP Inc., responsável por essa área no Research da XP Inc., e ela vai explicar para a gente como é que funciona a tese de meio ambiente dentro dos investimentos. Bem-vinda, Marcela! Obrigada. Oi, pessoal. É um prazer. Fico muito feliz com o convite, ainda mais para falar de um tema que tem sido cada vez mais relevante. Espero que a gente possa aqui juntas explicar um pouco mais sobre essas 3 letrinhas que têm mexido os mercados. Bom, Má, a primeira pergunta é para começar mesmo, né? Como é que nasce essa tese de meio ambiente, né, de preocupação ambiental dentro do universo dos investimentos? Excelente pergunta, eu acho que é a primeira pergunta de fato a ser respondida quando a gente fala do tema ESG, mais particularmente do E também, da questão ambiental. Fica cada vez mais claro que a forma como as empresas, como cada companhia lida e faz as suas atividades tem muita importância no próprio desempenho da companhia. E isso, o pilar ambiental, então o E da sigla ESG, dependendo do setor e dependendo da companhia, acaba tendo uma importância ainda mais relevante. Então acho que a gente trazendo aqui um exemplo para deixar um pouco mais claro. Quando a gente fala de uma mineradora, então de uma empresa que atua no setor de mineração e siderurgia, por exemplo. A partir do momento em que essa empresa ela tem como objetivo extrair minério de ferro, ela lida muito com o meio ambiente. E a forma como ela faz isso, no sentido de garantir que suas operações têm cautela, né, e estão de acordo com as normas ambientais, é de suma importância para o próprio desempenho da companhia. Se caso algo dá errado ou algum acidente acontece, como a gente já viu em episódios passados, isso tem um impacto significativo não só no meio ambiente, nas comunidades, mas também para a companhia e, consequentemente, para os investidores que investem nessa companhia. Então, para você, investidor que tem ações, é importantíssimo entender como que a sua empresa, né, como que a empresa da qual você é acionista está lidando com o meio ambiente. Eu dei o exemplo das mineradoras, falando em relação às barragens, por exemplo, mas isso se aplica para várias. Vamos pensar na Ambev, ela usa muita água. Como que a Ambev lida com a água? Então, exemplos aqui, de fato, quando a gente tem como ampliar muito esse universo, mas o grande ponto-chave é que a forma como a empresa lida com as questões, com os recursos naturais em relação nas suas atividades e no seu dia a dia, é de suma importância não só para a própria companhia, mas para todos os acionistas que têm ações daquela empresa. Eu acho que você já até falou um pouquinho que as empresas estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente também porque isso vai fazer diferença para a própria empresa no futuro. Mas algumas empresas também podem estar falando mais do que agindo, né? A gente vê aí algumas denúncias, não sei se eu posso chamar assim, de empresas que falam de meio ambiente da boca para fora. Como que identifica isso? Como funciona a análise das empresas nesse ponto de vista? Perfeito. Até isso que você descreveu, que é quando uma empresa coloca, né, as questões ESG, seja preocupação com o meio ambiente, social ou governança, no discurso, mas carece disso na prática, isso é chamado de greenwashing. É um termo que tem sido cada vez mais mencionado nas mídias e significa exatamente isso. Quando a empresa traz a preocupação e os pontos, né, a priorização da agenda ESG no discurso, mas que quando a gente vai para a segunda derivada, a gente entende que a empresa carece de um pouco de atitudes na prática. E aí a pergunta que não quer calar é como que a gente pode identificar e como que faz para identificar isso. Bom, as empresas, a parte delas, tá? Não são todas, possuem relatórios de sustentabilidade. O que é isso? Nada mais é do que um documento
que a empresa deixa público para todo o mercado, todos os investidores e acionistas, em que ela descreve o que a empresa está fazendo ou não na agenda ESG, inclusive na parte ambiental. Nesse documento, hoje, acho que é importante mencionar que esse documento ele não é obrigatório. Aqui na B3, as empresas, para ter suas ações listadas na bolsa, elas não precisam de ter esse documento público. Mas, ao mesmo tempo, essa tem sido cada vez uma demanda maior por parte dos investidores, a presença desse documento. Justamente porque eles ajudam, né, a todo o mercado que está lendo, qualquer um que tiver interesse em entender um pouco mais sobre o que a companhia está fazendo nesse pilar, entender o que tem de ações, um pouco de números, iniciativas. E a partir disso, sem dúvida, é uma forma de, através dos números, você conseguir identificar se, vamos dar um exemplo, se uma empresa, durante a conferência de resultados, anuncia para o mercado ou comenta para o mercado, para os investidores, que tem feito uma ótima gestão hídrica, vou dar um exemplo da água novamente, e no relatório de sustentabilidade a gente identifica que o consumo de água tem aumentado cada vez mais ano após ano, existe uma divergência entre o discurso e os números. Isso quer dizer que a empresa está mentindo? Não necessariamente, mas de qualquer forma é importante por parte do mercado entender o que está sendo feito por parte da companhia, seja para diminuir esse número ou até a justificativa, né, as razões pelas quais esse número está aumentando. Então, é muito com base no acompanhamento da empresa, e por isso que a gente sempre reforça aqui que é muito importante conhecer as companhias em que cada um investe, né? Se você é investidor, optar por investir diretamente em ações, que também existem outros caminhos, mas é de suma importância entender a companhia e conhecer, porque é neste conhecimento que eventualmente algumas contradições são encontradas. Então, a gente aqui, quando a gente vai conversar com as companhias, a gente tenta entender justamente isso. O que de fato tem sido feito, né? Então, essa é a primeira pergunta. E segunda, né? Quais são os números ou o que pode ser mostrado, né? Que evidencia essa evolução, né? Esse caminho esse caminho em busca de melhores práticas. E aí é sempre importante frisar que a gente não espera que essa evolução, que esses melhores indicadores surjam da noite para o dia. Ou seja, que uma empresa, a partir do momento que ela anuncie que está focada em melhorar, por exemplo, a gestão dos seus recursos hídricos, no dia seguinte ela vai ter uma melhora dos indicadores. Não, porque de fato é uma agenda que leva tempo, que demanda tempo por parte das companhias, demanda também recursos e, do nosso lado, a gente entende que é uma agenda de longo prazo. Isso é importante, sempre que a gente está falando do tema ESG, a gente está falando de um tema de longo prazo, de que exige tempo, meses, eventualmente anos, para que esses objetivos sejam alcançados por parte das companhias. Muita gente tenta encaixar a empresa, falar que a empresa é ESG, né? Acho que não dá para dizer isso, e aí entra muito trabalho que vocês fazem também, né? Com análise ESG. Se você quiser falar um pouquinho, né? Só para quem está assistindo aqui a Escola de Investidores entender, não é que você precisa saber ver o balanço, saber ler esses relatórios. A AMA faz esse trabalho, existem outras casas que também fazem esse tipo de trabalho. E ela publica, né, informações, ela faz a leitura, conversa com as empresas e você consegue encontrar essas informações já um pouco mais mastigadas, né, um pouco mais digeridas para você entender se a empresa está realmente evoluindo ou não, né, Má? Perfeito, a gente tem buscado cada vez mais trazer relatórios nesse sentido, em que o trabalho, né, da análise de ações, né, do time de research, ele é justamente ter uma recomendação de investimento para as companhias que têm suas ações listadas na bolsa. A priori, né, a princípio, essa recomendação ela é pautada em indicadores econômicos financeiros tradicionais. Então, lucro, receita, esses números que a gente já conhece, que são bastante mencionados. O nosso objetivo é que, além desses pontos que a gente já analisava há muito tempo, a gente passe a analisar também como cada companhia está posicionada na agenda ESG, seja na questão ambiental, social e também de governança. E na nossa visão, acaba que isso permite com que a gente analise as empresas de uma forma mais profunda
e olhe as companhias de uma maneira mais holística, podendo entender melhor as empresas e, consequentemente, ter recomendações de investimentos melhores, né, e mais assertivas. E aí, nesses relatórios, a gente justamente traz uma análise em relação a cada um dos pilares e o que as companhias estão ou não fazendo nessa agenda. E aí reforço o ponto que a Paula trouxe, que é importantíssimo. Na nossa visão, quando a gente fala das empresas, né, não se trata de uma companhia ser ou não ser ESG. Então, como se fosse algo estático, né, ou binário, né, ou a empresa é ou ela não é. Não, na verdade, o que a gente vê é que ESG é uma jornada, né, então é de fato um processo. Ou seja, tem companhias que, por priorizarem esse tema há mais tempo, já estão mais avançadas nessa jornada, enquanto que outras começaram a entrar mais profundamente no tema recentemente e, consequentemente, o caminho adiante, ele é mais longo, ou seja, a empresa tem mais coisas a serem feitas e o objetivo dos nossos relatórios, das nossas análises, é justamente trazer essa visão, né, mastigada para vocês, investidores. E aí agora uma pergunta que não quer calar, né? A gente falou bastante sobre ações, né? A pessoa que quer investir em ações já sabe onde encontrar esse tipo de informação, mas como que quem não é stock picker, né? Quem não tem interesse em ficar escolhendo ação por ação, pode investir em teses positivas para o meio ambiente? Tem outros tipos de produto? O que já existe aqui no mercado? Sim, existem uma série de produtos para você, investidor, que tem interesse em investir no tema e que não via ações. Essa agenda, né, esse portfólio de produtos tem evoluído cada vez mais, acho que tem vários ainda por vir, mas hoje a gente já encontra na plataforma da Rico uma série de produtos que são bastante interessantes para você, investidor, que tem interesse nessa temática. Então, eu vou trazer um principal de exemplo, aproveitando que a gente está na primeira parte que trata do ambiental, mas que é o trend focado no mercado de carbono. Esse é um tema, né, dentro do pilar ambiental, as questões das emissões de gás carbônico e, consequentemente, as preocupações com as mudanças climáticas é um ponto-chave, tem ganhado cada vez mais a atenção dos mercados, e é muito por conta do grande desafio que se tem adiante no combate ao aquecimento global. E pensando nisso, existem os créditos de carbono, que nada mais são do que empresas que ou capturam ou não emitem gás carbônico nas suas operações, que emitem esses créditos que são comprados por outras empresas que emitem mais do que podem. Enfim, isso existe um mercado, aqui no Brasil é um mercado não regulado, e de forma geral esse trend, ele justamente permite a exposição, né, a esse mercado de carbono internacional. Então é uma excelente forma, um excelente veículo para ter exposição ao tema carbono como um todo, e está disponível nas plataformas da Rico. Muito bom, Ma. Lembrando também que a gente tem a nossa carteira recomendada da Rico. Existem fundos de gestão ativa também, em que os gestores têm mais essa preocupação. Quando você for investir num fundo, dá uma olhada se o gestor já publicou alguma coisa a respeito, né? Fala sobre esse tema. Então, você pode investir no tema meio ambiente sem precisar fazer um stock picking, mas se você quiser, tem muita informação lá no site da XP, tudo liderado aí pela Ma. Você quer fazer uma consideração final aqui, Ma, sobre o tema meio ambiente para a nossa escola de investidores? Olha, eu acho que a gente passou por pontos importantíssimos, né, na frente ambiental. De forma geral, o pilar ele tem ganhado cada vez mais relevância ao longo do tempo, e é muito puxado pelo ponto que eu já comentei, mas que é o combate às mudanças climáticas. A gente tem visto a temperatura global aumentando ao longo dos últimos anos, e existe sim uma preocupação acerca disso, e fato é que todos nós, seja os governos, as empresas e a sociedade como um todo, nós também temos um papel importantíssimo a cumprir no sentido de evitar isso, e acho que como investidores é importantíssimo que a gente esteja atento
atento ao que as empresas têm feito, porque esse é um tema que já está muito nos holofotes e é de se esperar que ganhe cada vez mais relevância, o que é algo muito positivo, dado que as empresas têm um papel bastante importante nessa agenda como um todo. Ótimo, então essa primeira escola de investidores da trilogia ESG vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, conta pra gente se você já investe pensando em ESG na sua carteira e os temas que você gostaria de ver nas próximas escolas de investidores. Obrigada pela companhia e até a próxima!